eu vou apresentar vocês. Stephanie Reis, ela é terapeuta ocupacional e é mestre em terapia ocupacional e doutoranda em terapia ocupacional na UFSCar. E Valdés Calvacante Becerra, ele é terapeuta ocupacional também, mestre e doutorando em serviço social pela Universidade Federal de Alagoas e é professor da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, membro do núcleo Metuia da UFPB e UNTISAR. Então, sejam bem-vindos, Valdés e Stephanie. Obrigado, Clara, pela apresentação. Bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, né, em nome da professora Roseli, que foi quem fez o contato, e do Alejandro, para estar aqui fazendo essa conversa com vocês, né, nesse seminário. E, Stephanie, você quer falar alguma coisa de início? Bom dia, pessoal. Eu quero agradecer também a oportunidade, né, que a professora Roseli, né, nos convidou para falar, e junto com o Valdés, que é o meu parceiro, nós dois somos daqui de Alagoas, e a gente trabalha em conjunto no núcleo Metuia UFPB Uncisal e em outras produções aí sobre história, inclusive. E é isso só. Bom, pessoal, eu e a Stephanie, a gente organizou uma fala única, né? A gente não vai cada um fazer uma apresentação, que a gente titulou aqui de Aspectos Históricos da Terapia Ocupacional no Brasil, porque a gente está entendendo que essa discussão histórica ela não existe uma única maneira, né, de fazer essa discussão sobre essa origem e desenvolvimento histórico da profissão. Então, a gente vai partir de um lugar específico e abordar alguns aspectos, né, a partir de uma abordagem específica sobre o tema, trazer alguns aspectos históricos desse desenvolvimento da terapia ocupacional no Brasil. Os elementos que a gente trouxe para a discussão, basicamente, eles são, né, fruto das nossas pesquisas de mestrado, né, tanto a minha, realizada aqui no Programa de Serviço Social da UFAL, já tem aí 11 anos, né, o artigo que eu enviei para vocês já tem quase uma década, o tempo passa muito rápido, e a pesquisa de mestrado da Stephanie, né, no meu estudo eu desenvolvi uma análise mais abrangente, né, sobre a profissão terapia ocupacional, buscando compreender principalmente a relação dela com as categorias, né, trabalho e Estado e políticas sociais aqui no Brasil. E a Stephanie, ela buscou estudar o processo de institucionalização, né, dos primeiros cursos de formação profissional aqui no Brasil, pegando o período da década de 50 à década de 80. Então, a gente juntou essas discussões nessa apresentação e a gente vai fazendo essa apresentação de uma maneira bem compartilhada, mas a Stephanie dando ênfase a essas questões da formação e eu trazendo mais elementos do que diz respeito ao contexto mais amplo que vai influenciando essa origem e o desenvolvimento da terapia ocupacional aqui no Brasil. Mas, antes de tudo, também quero destacar que essa perspectiva, né, que a gente está adotando aqui para fazer essa análise, ela já vem sendo desenvolvida, né, por vários autores aqui na terapia ocupacional brasileira, e o marco dessa abordagem sobre o tema, a gente costuma datar aí da década de 70, década de 80, principalmente década de 80, né, quando começa a surgir um conjunto de produções na terapia ocupacional, buscando analisar, né, a terapia ocupacional em si, né, pegar a profissão como objeto de estudo e fazer uma análise desse processo a partir da perspectiva materialista, histórica e dialética. Então, essa abordagem ela começa a ser desenvolvida já há algumas décadas e, atualmente, a gente tem observado, né, que essa perspectiva ela tem novamente ganhado força aqui na profissão no Brasil. Então, não é a única forma, né, de fazer essa discussão histórica sobre a terapia ocupacional, mas é a forma que a gente acredita que melhor consegue revelar, né, as relações da profissão com a sociedade e explicar os movimentos
que vão permitindo a terapia ocupacional aqui no Brasil assumir configurações particulares em cada momento histórico. Então, né, algumas características dessa abordagem é o fato de entender a terapia ocupacional como uma profissão que não é fruto somente dos interesses, né, dos sujeitos, dos profissionais que a construíram. Então, a gente parte do entendimento de que a terapia ocupacional ela é uma profissão inscrita na divisão social e técnica do trabalho no capitalismo, ou seja, ela faz parte, né, dos desdobramentos do processo de especialização do trabalho no âmbito do capitalismo, que ela surge para responder necessidades sociais, políticas e econômicas de um período específico do desenvolvimento capitalista, que é o período do capitalismo monopolista, né, momento em que o Estado ele começa a se preocupar, né, com a criação de políticas e serviços sociais para responder algumas demandas institucionalizadas, né, por parte demandas da sociedade, né, institucionalizadas por parte do Estado, dentro daquilo que aqui no Brasil a gente vem denominando como as estratégias de enfrentamento das expressões da questão social, né? E aí o entendimento da questão social como conjunto das desigualdades, das problemáticas, né, que emergem da estrutura da sociedade capitalista e que vão se materializar na vida das pessoas de diferentes formas, né? Então a gente parte desse entendimento de que a terapia ocupacional como profissão, ela surge no meio, né, do desenvolvimento por parte do Estado dessas estratégias de enfrentamento da questão social, né, no momento em que o Estado ele cria políticas e serviços para responder a um conjunto de necessidades sociais colocadas aí pelas classes mais populares da sociedade, né, para ele responder. Só que, por outro lado, né, a profissão ela também não surge somente para atender os interesses dessas classes mais pauperizadas, né? Digamos assim, atender os interesses dos grupos populacionais que ela lida diretamente, né? Essa estratégia do Estado de criar essas políticas e serviços também responde, ao mesmo tempo, a interesses das classes dominantes. Então, a partir dessa abordagem que a gente está fazendo, né, na esteira, né, de vários autores aqui da terapia ocupacional brasileira, a gente vai entendendo que a profissão ela atua nos conflitos e nas relações de classe, né? Então, a gente é contratado enquanto terapeuta ocupacional, né, para atuar aqui no Brasil, principalmente por meio das políticas estatais que respondem a interesses das classes dominantes, mas a gente vai lidar diretamente com o outro polo da sociedade, que são aquelas classes mais pauperizadas, que precisam dessas políticas sociais para poder tocar a sua vida cotidiana, né, ter suas necessidades mais básicas atendidas. E aí, nesse sentido, a gente entende, então, portanto, que a terapia ocupacional ela não é uma mera evolução das práticas históricas de uso da ocupação como terapia, por mais que essas práticas possam ter algumas influências, principalmente do ponto de vista, né, ideológico, na terapia ocupacional profissionalizada, mas a gente não entende que a terapia ocupacional como profissão, ela não é uma mera continuidade dessas práticas que faziam uso da ocupação com finalidade terapêutica, né? Apesar da gente entender que outras abordagens sobre o tema vão colocar que a terapia ocupacional seria um momento de cientificidade, de maior sistematização sobre o uso da ocupação com finalidade terapêutica. Nessa abordagem que a gente está fazendo, a gente entende que há aí um momento histórico específico que marca uma certa ruptura no sentido de dar essas práticas, né, do uso da ocupação com finalidade terapêutica, um outro significado que aí sim conforma a profissão terapia ocupacional. Então, a profissão é o resultado de determinações sociais mais amplas. Então, essa análise, né, que a gente está fazendo, a partir dessa perspectiva, ela coloca como central a discussão da relação da terapia ocupacional com a sociedade, né? A gente entende que a terapia ocupacional, ao atuar por meio de políticas e serviços sociais, ela cumpre um papel, né, na divisão social e técnica do trabalho,
de intervir sobre os processos de regulação, principalmente das relações sociais no âmbito da sociedade capitalista, né? Junto com várias outras profissões. E que, portanto, os movimentos, né, as demandas que chegam à profissão, as respostas que ela dá a essas demandas, as configurações que ela vai assumindo, as mudanças na formação, tudo isso decorre desse movimento da relação da profissão com a própria sociedade, e não como uma evolução interna das formulações teóricas, dos interesses dos profissionais que a constituem. Então, partindo desses pressupostos, a gente tentou demarcar aqui uma linha do tempo, né, para a nossa discussão, e por meio dessa linha do tempo, trazer elementos contextuais que vão caracterizando, particularizando esse desenvolvimento da terapia ocupacional no Brasil. E aí a gente situou essa linha do tempo em 4 períodos, né, 4 grandes períodos, que a gente denominou da seguinte maneira, né, um contexto prévio à chegada da profissão, que aí seria o contexto até a década de 1950, o período da chegada da profissão no Brasil, e aí vocês vejam que a gente está já utilizando, né, uma narrativa de que a profissão ela chega já constituída no cenário brasileiro, então não há diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, um desenvolvimento de uma nova prática profissional a partir de práticas pré-existentes, né? No Brasil, a gente está falando da chegada de um modelo de profissão já constituído, né, em outra realidade, e que vai ser implantada aqui no conjunto das políticas sociais do Estado brasileiro e demandar a criação de cursos de formação profissional. Então, por isso que a gente está falando de uma chegada da profissão, que é o período da década de 50, o período seguinte, que abrange, né, os anos da ditadura civil-militar no Brasil, e aí a gente caracterizou entre 1960 e a década de 1970, e o período pós-ditadura militar, né, o período de redemocratização, que a gente delimitou aí da década de 1980 até os dias atuais. Então, a gente vai seguir essa linha do tempo, trazendo elementos da configuração da sociedade brasileira em cada um desses períodos, e em seguida articulando como que esse contexto vai rebatendo, vai colocando demandas, vai reconfigurando a terapia ocupacional no cenário brasileiro. Então, em relação ao primeiro período, né, que a gente está denominando aqui de contexto prévio à chegada da profissão no Brasil, algumas questões que a gente gostaria de demarcar aqui. Primeiro, a presença do uso terapêutico da ocupação nas práticas, né, principalmente no campo da psiquiatria. Então, isso acontece no Brasil desde dos fins do século XIX, né, com a chegada da família real portuguesa, que traz essas práticas muito influenciadas pelas ideias do tratamento moral. Aqui no Brasil, essas práticas elas vão receber várias denominações, né, como laborterapia, ergoterapia, a terapêutica ocupacional da Nise da Silveira, enfim, um conjunto diverso de práticas que faziam uso da ocupação, principalmente no campo da assistência psiquiátrica. E que essas práticas tinham, né, assim como o tratamento moral, a finalidade muito mais do controle e de responder a necessidades institucionais do que, de fato, o cuidado terapêutico, exceto as práticas da Nise, que já tinham uma preocupação maior com essa dimensão terapêutica, né, de uma autonomia das pessoas, diferente da laborterapia e da ergoterapia. Mas, em relação ao cenário econômico, político, né, e social do Brasil, desse período, eu quero destacar aqui, né, a chamada Revolução de 1930, que é o processo, né, que, do ponto de vista da discussão histórica no Brasil, vai provocar uma mudança drástica na organização social, econômica e política do país, que até então, né, vinha de um país com uma tradição econômica baseada na agricultura e na exportação de produtos agrícolas, e que, por meio dessa Revolução de 30, né, a burguesia
nascente aqui no Brasil vai colocar na presidência um representante do setor industrial, né, que é o presidente Getúlio Vargas, né? Então, os desdobramentos dessa revolução, né, que alguns historiadores não denominam como revolução, mas outros colocam como uma revolução burguesa, vai ter uma série de desdobramentos, né, para a sociedade brasileira, onde eu estou destacando aqui, né, o êxodo rural. Então, esse processo de industrialização do país vai provocar, né, a migração das populações do campo, vai provocar, né, uma migração da população do campo para as cidades, e esse processo vai desencadear, né, um crescimento das cidades de uma maneira desordenada, né, a constituição das favelas urbanas, enfim. Um crescimento que vai se caracterizando, né, por uma constituição de uma população urbana em condição desigual de vida, de acesso a direitos e a políticas sociais. Esse processo de industrialização também do país vai provocar, né, a constituição do operariado urbano, que vai ser decisivo aqui no Brasil, né, por meio da organização desse operariado em sindicatos e partidos políticos de esquerda, para pressionar o Estado na criação de políticas sociais aqui no Brasil. Então, alguns autores denominam que esse período da década de 30 é o que seria o marco inicial da estruturação das políticas sociais brasileiras, né? Tendo em vista que quando Vargas assume a presidência, tinha uma série de questões, né, do ponto de vista do agravamento da questão social, que se expressava na sociedade brasileira, não estava tendo resposta por um Estado que até então atuava, né, sobre a questão social de uma maneira repressora e fazendo uso da violência, e que esse processo de organização da classe trabalhadora urbana vai pressionar o Estado a criar essas políticas sociais. E aí o Estado começa a criar as políticas sociais, né? Na verdade, ampliar essas políticas, porque na década de 20 a gente já tem a criação das caixas de aposentadorias e pensões, mas é, de fato, na década de 30 que esse processo começa a se expandir, né? Então, Vargas aprova a consolidação das leis do trabalho, enfim, começa a regulamentar um conjunto de políticas, né, no âmbito da saúde, da previdência, que vai marcando esse início das políticas sociais no Brasil. E isso vai ocorrendo em meio a essa luta de classes, né, visando evitar a radicalização dessas lutas e também garantir a legitimidade do seu governo, né, perante a população. Tanto que ele acabou se tornando aí, né, um presidente populista, né, que ficou conhecido como o pai dos pobres, enfim, todas essas questões que a gente conhece aqui no Brasil. E um outro elemento aí que marca esse contexto prévio da chegada da terapia ocupacional é a epidemia da poliomielite, né, e todas as consequências que essa epidemia vai trazer no sentido de aumentar as pessoas com algum tipo de invalidez de ordem física, e que isso vai mobilizar aí, né, os organismos internacionais, em meio também a um contexto da Guerra Fria, para expandir a ideia, né, de programas de reabilitação para os países da América Latina, incluindo aqui o Brasil. Então, em meio a esse contexto aí, né, de acirramento da luta de classes, de criação das políticas sociais como fruto da reivindicação da classe trabalhadora organizada, e das consequências da epidemia de poliomielite, que Vargas vai introduzir no Brasil os programas de reabilitação profissional vinculados às políticas da Previdência Social, né? Então, na década de 50, que é o período que a gente fala da chegada da profissão no Brasil, a terapia ocupacional ela vai ser introduzida no país nesse contexto criado, né, a partir desses elementos que eu abordei anteriormente. Então, esses programas de reabilitação profissional, eles são introduzidos no período do governo Vargas, tanto para responder a essas reivindicações, né, dos trabalhadores, como também para responder interesses de legitimidade do Estado, interesses do próprio capital, no sentido de recuperar, né, a força de trabalho para inserir nesse mercado de trabalho, né, de um país que estava iniciando seu processo de industrialização e que requeria obviamente,
mão de obra, né? Então, os programas de reabilitação profissional, eles são introduzidos nessa ideia de que, por meio deles, o Estado iria reduzir despesa pública, né, com menos aposentadoria por invalidez, ao mesmo tempo em que a inserção dessa força de trabalho reabilitada no mercado de trabalho também acarretaria no aumento da Receita Federal, né, no aumento das contribuições para o fundo público. Então, é nessa lógica que a reabilitação profissional, né, e esses programas de reabilitação, eles vão sendo criados no país, e a terapia ocupacional, quando chega para ser uma das profissões, né, que vai operacionalizar esses programas, ela vai estar inserida nesse conjunto aí de interesses e de demandas de classes. Então, a ideia da reabilitação que vai fundamentar esses programas vem da Organização Internacional do Trabalho, cujo conceito eu trago aqui, que explicita bem fortemente essa ideia, né, de desonerar o Estado e de depositar no indivíduo a responsabilidade dele pela sua subsistência. Então, a reabilitação, naquele momento histórico, ela era entendida como um conjunto de medidas físicas, mentais, sociais, profissionais e econômicas que objetivava o desenvolvimento da capacidade do indivíduo deficitário de modo que esteja apto para, por si só, prover a sua própria subsistência. Né? Então, em meio a esse contexto, vão ser introduzidas práticas inexistentes aqui no país, como, por exemplo, a terapia ocupacional, a fisioterapia e a ortótica. Aí a Stephanie vai falar um pouco sobre essa chegada dos primeiros cursos. Pessoal, nesse contexto prévio que o Valdez veio abordando, é importante destacar algumas histórias, né, dentro da história da terapia ocupacional, que muitas vezes elas se entrelaçam, mas a gente entende como histórias separadas dessa vertente mais materialista histórica que a gente se propõe a falar enquanto história da terapia ocupacional, que seriam os cursos que existiam, né, ofertados pela Anísio da Silveira, antes da década de 50, então, em 1948, a Anísio da Silveira ela oferta um primeiro curso de terapêutica ocupacional para formar técnicos para trabalhar dentro do hospital psiquiátrico, e a questão e aí ela vai formando técnicos, né, nessa prática que ela chama de terapêutica ocupacional até 1979. Então, mesmo quando começa a existir cursos regulares de terapia ocupacional no Brasil, a Anísio da Silveira ela continua ministrando esses cursos técnicos dentro do hospital psiquiátrico. E aí a gente não vincula diretamente esses cursos a uma formação de terapia ocupacional no Brasil, ao início, né, de uma formação de terapia ocupacional no Brasil, por mais que algumas pessoas, né, principalmente no âmbito do Rio de Janeiro, elas considerem isso como algo que seja o início de uma formação em terapia ocupacional. Porque a gente subentende que o marco da formação de terapia ocupacional no Brasil é 1956, quando abre-se o primeiro curso, mesmo que técnico, de terapia ocupacional no Rio de Janeiro. E aí, esse primeiro curso, ele é bem vinculado a uma ideia, né, da poliomielite, como formação de mão de obra para trabalhar nas instituições de reabilitação de pessoas que são acometidas pela poliomielite. Por isso que o Valdez colocou aquela foto, a gente colocou aquela foto da menininha com pólio, pensando também que ao entorno daquela criança tem todo um arsenal de políticos que estão interessados em construir esse centro, né, para a reabilitação. E de forma diferenciada, isso ocorre em São Paulo, porque aí em São Paulo, a criação do primeiro curso, ele surge completamente voltado a essa ideia da Organização Internacional do Trabalho para responder a uma demanda
industrial, né, uma demanda capitalista de reabilitação de pessoas para o retorno ao trabalho. E aí isso é tão claro que em São Paulo, como o Valdez ele fala, né, nesse período começa a surgir os institutos de aposentadoria e pensão, que é um tipo de previdência, né, uma previdência social, que visa a reabilitação dos trabalhadores de determinados setores. E aí, em São Paulo, eles começam a mandar pessoas para fora do Brasil para fazer formações de terapia ocupacional. Então, antes mesmo, né, já em meados da década de 50, vai uma primeira assistente social a fazer uma formação fora do Brasil, provavelmente nos Estados Unidos a gente não tem o local certo, e ela retorna ao Brasil formada num curso rápido de terapia ocupacional e vai ministrar aulas nesse curso que está sendo aberto no Rio de Janeiro. Depois ela retorna ao seu trabalho, né, em São Paulo, porque ela é emprestada ao Rio de Janeiro, e lá ela abre um curso de terapia ocupacional, porque ela é a pessoa que entende de terapia ocupacional nesse local, né? Ela abre um curso junto aos médicos, né, que são os grandes idealizadores dessa ideia, trabalhando uma perspectiva da reabilitação e de uma reabilitação voltada a essa questão do que seria a polio. Em São Paulo, o curso ele vai abrindo de uma outra forma, a Lila ela não tem muito uma vinculação com o curso que é aberto em São Paulo, ele abre mesmo por um conjunto, né, de ações voltados à reabilitação profissional, para responder a um capital de mão de obra de pessoas, né, que precisam ser reabilitadas para retornar ao trabalho, e é um curso que é aberto dentro de uma universidade, dentro do hospital universitário, todo o aparato, com todo o aparato do Instituto de Reabilitação, do Instituto de Ortopedia, né, dessa universidade, inclusive do conhecimento médico nessa área. E aí, a partir desses dois cursos, na década de 50, a gente entende-se que a formação em terapia ocupacional, mesmo que uma formação técnica, ela é iniciada, né? Ela é trazida para o Brasil e é iniciada. E aí são cursos rápidos, cursos de 2 anos de duração, cursos bem biomédicos, né, com disciplinas completamente direcionadas à medicina, e um caso que torna esses cursos bem interessantes e separa eles do que seria um contexto prévio da terapia ocupacional no Brasil, é que esses dois cursos eles não se voltam para a área da psiquiatria ou da saúde mental, eles se voltam completamente para a área da reabilitação, ao passo que na grade curricular não existia menção à saúde mental ou a psiquiatria nesse primeiro momento, né? E no contexto histórico do uso da ocupação, da atividade, aqui no Brasil, antes da chegada desses cursos, essa prática se volta completamente para a área da psiquiatria e para a área da saúde mental, né? Ela não é desenvolvida num contexto de reabilitação física. E aí a gente entende que nessa chegada existe essa separação e essa não vinculação de uma formação de terapia ocupacional ao que já era feito aqui, que se subentende enquanto uma prática do uso da ocupação e da atividade para reabilitação na saúde mental ou na psiquiatria. Pode passar, amigo. Bom, só para complementar, né, isso que a Fanny estava trazendo,
o que a gente quer deixar bem explícito para vocês é que o caminho da profissionalização da terapia ocupacional no Brasil e os motivos da chegada dela aqui, né, e o que vai dando legitimidade a ela enquanto profissão, né, ante a sociedade brasileira, são as demandas atreladas ao mundo do trabalho, né, do ponto de vista da reabilitação física mesmo do trabalhador, né, e da recolocação desse trabalhador nessa indústria nascente aí desse período. Então, é por essa interpretação que a gente entende que aquelas práticas anteriores do campo da saúde mental não dizem respeito à profissão em si, né? Porque o caminho da legitimação dela e as demandas que vão mobilizar a chegada dela no Brasil são essas demandas do mundo do trabalho. Chegando no período seguinte, né, da ditadura militar, que a gente colocou aí abrangendo as décadas de 1960 e 1970, do ponto de vista mais geral da sociedade, a gente vai observar, né, que esse período é marcado pela expansão do poder estatal, né, do aumento da burocratização, até a expansão das políticas sociais, né, de uma modernização delas, mas dentro dessa perspectiva do controle, da burocracia do poder público, como estratégia de regular a sociedade. O enfrentamento da questão social, né, nesse período vai se dar basicamente através, né, do que alguns autores denominam como binômio repressão e assistência. Então, o Estado, ao mesmo tempo que vai ampliar, né, em certa medida, as políticas sociais, inclusive no campo da reabilitação, ele vai, em contrapartida, né, a essa concessão de direitos sociais, essa ampliação dos direitos sociais, em contrapartida, vai retirar também direitos civis e políticos. E, mesmo nas políticas sociais, né, instituir práticas que trazem implícita essa perspectiva do controle, do disciplinamento, da repressão, que eram necessárias para a manutenção da ordem, né, vigente. Então, essa é uma marca da ação do Estado e da configuração das políticas sociais nesse período, né? Outra característica é que esse processo vai se dando com um incentivo à expansão do setor privado, né? Tendo em vista que a ditadura militar nada mais foi do que uma estratégia de aprofundar as relações capitalistas no Brasil, né? De consolidar, de fato, o capitalismo monopolista no Brasil, né? Com o apoio, né, dos Estados Unidos, que vai estar aí financiando, concedendo empréstimos, e daí vem, desse período que vem, né, a nossa dívida externa, que até hoje coloca o país nessa condição subalterna ante aos interesses internacionais. E aí, dentro dessa lógica, né, de consolidar o capitalismo monopolista, vai estar a transformação, né, das próprias políticas sociais, dos direitos sociais, como um setor lucrativo para o capital, né? Então, essa expansão dos serviços de saúde, de educação, vai se dando via incentivo do setor privado, né? E daqui a pouco a Stephanie vai falar como isso rebate, por exemplo, na expansão de cursos de terapia ocupacional na década de 70, mas, sobretudo, via setor privado. Nesse período, expandem-se as instituições assistenciais para as pessoas com deficiência, né, para além daqueles programas de reabilitação profissional. No entanto, o Estado ele não assume para si a responsabilidade com a execução dessas ações, né? Então, o marco da assistência às pessoas com deficiência no Brasil é sempre esse apelo a outras instituições para a execução dessas ações, né? Dentro daquilo que a gente denomina como terceiro setor. Então, o Estado vai atuar, né, por meio do repasse de fundo público, de recurso público, para essas instituições executarem, né, essas ações junto às pessoas com deficiência. Então, aí, a expansão, né, das instituições como a PAI, Pestalozzi, né, esse conjunto de instituições filantrópicas que vão tomar para si a responsabilidade do trabalho junto às pessoas com deficiência. E, em paralelo, também ocorre a expansão das instituições de controle para determinados grupos populacionais, né? Então, expansão das instituições corretivas para o chamado, né, na época, menor infrator, as instituições asilares, de abrigamento, enfim, dentro dessa lógica de atuação do Estado, né, da institucionalização, do controle, do disciplinamento de determinados grupos que poderiam pôr em xeque
a ordem econômica, a ordem política e social do período. Então, no caso da terapia ocupacional, nesse período, ela vai começar a se confrontar com novas demandas, né, dentro dessa lógica de expansão dessas instituições estatais, mas antes eu acho que você, Stephanie, pode falar um pouco sobre essa questão da formação nesse período, antes de eu chegar nessa parte. Então, pessoal, a década de 60, ela se coloca como uma década muito importante, né, para a terapia ocupacional aqui no Brasil, porém também muito importante para o ensino superior como um todo, porque em 68, né, a gente tem toda uma efervescência no mundo acerca da educação superior, né, inclusive maio de 68 na França, né, a reivindicação dos jovens por educação, e isso também é rebatido aqui no Brasil, porque em 68 a gente tem uma luta, né, muito grande dos jovens por ampliação das vagas no ensino superior e por melhores condições das universidades, das instituições de ensino superior. Nessa década, surgem mais 2 cursos de terapia ocupacional no Brasil, então até o final da década de 60 não vai surgir mais nenhum curso, e aí a gente já tem 4 cursos de terapia ocupacional aqui. É nessa década também que a profissão ganha um status, né, de profissão de nível universitário, e também nesse momento, né, que existe um primeiro currículo, é criado um primeiro currículo para respaldar a formação em terapia ocupacional aqui no Brasil. É um currículo completamente voltado ainda a área da medicina, a área da reabilitação, que não contempla, né, a saúde mental, ou contempla pouco a saúde mental. E o que comprova isso, né, é que em 64, uma terapeuta ocupacional canadense é trazida para o Brasil, né, para dar aulas no curso da USP, do Hospital Universitário da USP, e ela confronta o currículo, porque nele não existe uma disciplina de saúde mental, e aí ela pede para que se coloque, ela inicia uma luta de inserir essa disciplina dentro desse currículo, porque o currículo é completamente voltado à reabilitação. E aí, em 63, a gente já tem esse novo currículo, né, como eu falei para vocês, porém, um currículo completamente defasado, mínimo, que expressa, né, a formação de técnicos em terapia ocupacional, por mais que a ideia do currículo traz uma formação já de nível superior, mas ainda com disciplinas e com fundamentação teórica de um profissional de nível técnico. Como eu falei, a década de 60 é uma década para o ensino superior muito importante, né, por causa dessas reivindicações da juventude, né, da população para a ampliação de vagas, e isso vai rebater na década de 70, né, inclusive na terapia ocupacional, porque na década de 70 ocorre o que seria um primeiro boom, né, de cursos de terapia ocupacional no Brasil. Então, a gente teria 4 cursos até o final da década de 60. Na década de 70, a gente abre mais 8 cursos de terapia ocupacional aqui no Brasil. E são cursos raramente abertos em instituições de nível superior públicas, né? A maioria desses cursos eles são abertos em instituições privadas ligado à igreja, né, ou à igreja católica ou à igreja protestante, né, justamente porque nesse processo de ampliação de vagas, de criação de universidades, existe uma liberação por parte do governo desse capital privado religioso dentro do nível do ensino superior. E aí também isso é rebatido, né, na criação de profissões de mulheres, né, porque até 68 a gente tem
poucos cursos, né, assim, e pouca entrada de mulheres dentro das universidades, e aí a gente consegue criar esses cursos de terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, enfim, que se volta para um público feminino, que era um público sedento de formação de nível superior, e a gente consegue suprir essa formação criando esses cursos e regulamentando eles como cursos de nível superior aqui no Brasil, que até então não era. Você quer dar continuidade, amigo? Pode ser. Um marco, né, que a gente quer trazer aqui também dessa década de 70 é que já no finalzinho da década de 70 a profissão ela adentra, né, um processo que uma autora aqui nossa bastante conhecida, que é a Léa Soares, ela vai denominar de crise de identidade profissional, né? Então essa crise, segundo a Léa, ela decorreu basicamente de uma incongruência entre, né, as características da profissão até esse momento e aquilo que o mercado de trabalho, né, colocava para ela enquanto demanda. Então, o fracasso dessas respostas profissionais, né, nessa relação com as novas demandas, né, desse período da década de 70, como, por exemplo, o confronto, né, com as necessidades de grupos que até então não eram tradicionais da assistência em terapia ocupacional, como jovens, né, que estavam institucionalizados pela prática de algum delito, né? Na época a gente não denominava de ato infracional, o idoso institucionalizado, a criança abrigada, a juventude pobre, enfim, uma série de segmentos populacionais aí que começam a se tornar alvo das ações em terapia ocupacional em um contexto em que a formação era basicamente clínica biomédica para atuar no campo da reabilitação, né? Então, a profissão ela adentra nessa crise de identidade no final da década de 70, mas lembrando que a própria ditadura militar também está adentrando no seu processo de crise de legitimidade, né? Então, na verdade, esse final da década de 70 para o início da década de 80 vai marcar aí uma transição importante, não só na sociedade brasileira, como na própria terapia ocupacional. E uma característica desse processo na profissão é que a gente vai ter, nesse momento, né, a entrada de profissionais que já estavam inseridos nas universidades enquanto docentes, eles começam a adentrar os cursos de pós-graduação, né, stricto sensu, nível de mestrado e doutorado, e isso também vai poder possibilitar a terapia ocupacional o contato com outros aportes teóricos que vão fazer com que essas terapeutas ocupacionais, né, inseridas nesses programas de pós-graduação, possam retomar a profissão e fazer uma crítica interna, né, à própria terapia ocupacional, à configuração, à função social dela na sociedade brasileira. Então, esse final aí da década de 70, início da década de 80, deixa eu tentar passar aqui o slide que não está indo, vai marcar aí mudanças importantes, tanto para a terapia ocupacional quanto para a sociedade brasileira. Então, do ponto de vista da sociedade, né, a gente tem aí a crise da ditadura militar, né, tendo em vista que a promessa da melhora de vida da população, isso não acontece, né, pelo contrário, as condições de vida da população pioram muito, e aí isso, aliado, né, à censura, à repressão política, vai mobilizar os movimentos sociais, a sociedade civil organizada, num amplo movimento pela reabertura política do país, né? Então, dentro desse movimento aí, né, de luta pela redemocratização, a gente vai ter como marco também movimentos no campo da saúde, como o movimento da reforma sanitária e o movimento de reforma psiquiátrica, que vão estar defendendo a construção, né, de um sistema único de saúde público, universal, para todos os trabalhadores, tendo em vista que até então, né, o Estado ele criava políticas públicas, mas o acesso a essas políticas não era de caráter universal, né? Estava muito atrelada à condição de trabalhador formal ou não formal dessas pessoas, né? Dentro daquilo que alguns autores denominam
de cidadania regulada, né? Então, você só era cidadão beneficiário, né, dessas políticas sociais públicas se você tivesse inserido no mercado de trabalho formal. Senão, você ficava a depender das ações caritativas, da filantropia, enfim, das organizações da sociedade civil. Valdez. Oi, pode falar, Fanny. Uma questão. Nessa conjuntura, né, do final de anos 70, começo de anos 80, uma crítica maior à profissão, essa entrada, né, da profissão em concursos que respaldam serviços, né, como a FEBEM, né, como o Valdez traz, né, em 1977 a gente tem o primeiro concurso de terapeutas ocupacionais para ocupar um cargo fora num âmbito, digamos assim, social, né, que é a FEBEM, de jovens, né, que cometeram atos infracionais, mas não só, né, porque na época a FEBEM também recebiam crianças pobres, que os pais não tinham condições de criar, e dessa entrada de profissionais de terapia ocupacional em terapias ocupacionais em pós-graduações, né, em outras áreas, né, como áreas da sociologia, da educação e tal, a gente tem uma crítica forte ao currículo de terapia ocupacional, que ainda era aquele currículo de 1963, e aí a gente tem um conjunto de profissionais que se reúnem, né, na ATOB para pensar um novo currículo, né, um novo currículo para terapia ocupacional, imaginando que aquele currículo de 63 não dava mais conta do contexto histórico-político, social que a profissão estava inserida, né, e nas novas demandas de trabalho, principalmente no contexto social, a qual os terapeutas ocupacionais eram chamados a atuar. Isso. Então, como resultado, né, de todas essas mobilizações sociais aí do final da década de 70 e início da década de 80, aqui no Brasil a gente vai ter a reabertura política, né, em 1986, eu acho, 84, se não me engano. Mas em 1988 a gente tem a aprovação da nova Constituição Federal, né, que aí dentro dessa Constituição vai ser escrito um sistema de seguridade social que vai, né, compreender, né, um conjunto de direitos sociais como dever do Estado e direito de todo cidadão, né, incluindo a criação do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência Social, enfim, uma configuração, né, de um sistema de proteção social mais abrangente do que as políticas sociais anteriores. Então, como consequência desse processo, né, a gente vai observar que os direitos sociais no Brasil eles são ampliados e, consequentemente, né, por conta da ampliação desses direitos, vai ocorrer a necessidade da estruturação de um conjunto de políticas e serviços para materializar esses direitos sociais, o que vai, obviamente, requisitar aí a necessidade de profissionais para a sua execução, incluindo terapeutas ocupacionais. Então, desse processo aí todo, né, de ampliação dos direitos sociais, de ampliação das políticas sociais, de uma maior incorporação por parte do Estado das demandas da sociedade, né, e de busca por parte do Estado de dar resposta a essas demandas, que terapeutas ocupacionais aqui no Brasil vão também ser requisitados para se inserir nessas políticas e serviços, o que vai provocar, né, uma ampliação do mercado de trabalho da profissão no país a partir de então. Então, a gente observa nesse período aí uma aproximação de terapeutas ocupacionais com os movimentos sociais, né, principalmente movimentos ligados aos direitos, né, dos grupos populacionais que os terapeutas ocupacionais trabalhavam, né, principalmente as pessoas com deficiência, as pessoas com sofrimento psíquico. Em 1983 vai ocorrer a revisão curricular, né, a aprovação de um novo currículo para a formação profissional, que decorre desses debates e discussões que a Stephanie colocou, já do finalzinho da década de 70, e a gente entende que essas mudanças, né, na formação profissional, que vai buscar, né, incorporar, produzir novos referenciais teóricos e metodológicos para responder, né, às questões que a terapia ocupacional
está se confrontando nesse momento, essas mudanças são respostas ao que o contexto social está demandando da terapia ocupacional brasileira naquele momento, né? Então, a profissão ela vai dar o que a gente está denominando aqui de um giro crítico, né? No sentido de olhar para si, de fazer uma crítica sobre as suas práticas, de fazer uma crítica sobre seu papel dentro dessas instituições, né? De caráter disciplinar, repressor, controlador, e inicia nesse período uma discussão sobre a questão da dimensão ética e política da ação profissional, né, que é uma característica da terapia ocupacional brasileira até a atualidade. Né, e isso tudo ocorre nesse contexto de confronto com novas demandas e requisições profissionais. Então, nesse período, né, pós-década de 80 até a atualidade, a gente observa na terapia ocupacional brasileira uma maior inserção nas políticas sociais, que, né, a gente entende que aqui, né, o Estado parece ser o maior empregador de terapeutas ocupacionais aqui no Brasil, e aí políticas não mais só no campo da saúde, mas também em outros setores, né, como assistência social, educação, a cultura, né, a inserção de terapeutas ocupacionais desenvolvendo ações em outras políticas. A expansão do mercado de trabalho, mas aí uma característica, né, desse mercado de trabalho profissional pós-década de 90 é a contradição, né, dessa expansão num contexto, né, de precarização do trabalho, porque também é nesse período que começam a ser implementados aqui no cenário brasileiro as propostas neoliberais, né, para a gestão do Estado, e isso, obviamente, também vai rebater na profissão, né, no sentido de precarizar o trabalho, por conta da própria precarização, desfinanciamento das políticas sociais. Mas aí a gente tem, nesse contexto contraditório, a ampliação de vagas em concursos públicos, inclusive em setores mais tradicionais da profissão, como, por exemplo, um grande concurso que ocorre para o Instituto Nacional de Seguro Social, né, o INSS, que é a política que vai ser responsável pela execução dos programas de reabilitação profissional, né, que é aqueles programas que fundam a profissão aqui no país. Outra característica desse momento atual da terapia ocupacional no Brasil, né, em diálogo forte com essa discussão das políticas sociais, do reconhecimento da inseparabilidade entre as dimensões técnica, ética e política do trabalho profissional, é a adoção, né, da cidadania como um eixo orientador do trabalho e a compreensão de que a profissão ela está vinculada a essa noção de direito social, né? Então, hoje no Brasil, essa é uma discussão também muito forte na terapia ocupacional, em diferentes campos de atuação da profissão. A gente observa também o fechamento de cursos privados, né, após década de 90, e aí um movimento inverso, que é a abertura de cursos em universidades públicas, como fruto da política de expansão do ensino superior via um programa que é instituído aqui no Brasil nos anos 2000, que é o REUNE, né, o Programa de Reestruturação das Universidades, que vai expandir as universidades, principalmente para interiores, né, dos estados, e nesse movimento a gente vai ter a abertura de vários cursos de terapia ocupacional no país em universidades públicas. Uma outra característica do contexto atual é a criação dos programas de pós-graduação específicos da área, né? Atualmente a gente tem 3, o primeiro que foi o programa da UFSCar, PPGTO, depois o programa de estudos da ocupação, da UFMG, e o programa de mestrado profissional, terapia ocupacional da USP, né, que também é um fenômeno aí mais recente da profissão aqui no Brasil. Cabe destacar também a nova revisão curricular que ocorre em 2002, aqui era 2002, pessoal, com a aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de terapia ocupacional. Então, tinha lá aquela revisão curricular de 1983, e depois o currículo vai mudar novamente em 2002, e atualmente, né, a profissão está passando novamente pela revisão dessas diretrizes,
entendendo que de 2002 para cá já houve um conjunto de mudanças nas características e nas demandas da terapia ocupacional brasileira, que a formação precisa se adequar novamente para poder fornecer respostas mais adequadas a essas demandas. Então, a gente está atualmente passando pelo processo de revisão dessas diretrizes curriculares. Fanny, você quer complementar alguma coisa desse período? Só a questão dessa não sei falar nem esse nome, dessa fetichização, né, que seria essa entrada como servidores do INSS, né, que a gente fez, construindo esse trabalho, a gente fez essa análise, né, que até hoje as pessoas ainda têm elas têm uma ideia de que a entrada do terapeuta ocupacional no serviço do INSS, né, enquanto um servidor público, é interessante, tem um respaldo financeiro importante, e isso também era visto nas primeiras décadas de quando os cursos de terapia ocupacional iniciaram aqui no Brasil, ao ponto de que no Rio de Janeiro, uma turma inteira, basicamente, ela se formou e entrou para o INSS para trabalhar na Seguridade Social, para trabalhar na reabilitação profissional. Então, para encerrar a nossa exposição, né, a gente trouxe uma citação do livro da Leia, que eu acho que sintetiza bem, né, essa abordagem que a gente está fazendo sobre o tema, que diz o seguinte: a terapia ocupacional se constituiu para atender às necessidades de recuperação da força de trabalho, que, por sua vez, foi requisitada para atender à demanda ampliada de produção das classes hegemônicas, tendo servido também a estas. Desta forma, não foi possível atender às necessidades das classes populares sem provocar alterações conjunturais que promoveram a absorção desta oferta para necessidades similares das classes dominantes. Né? Então, a gente entende que desde a origem da profissão até a atualidade dela, a terapia ocupacional ela não consegue, né, se desvencilhar por conta das próprias características dela enquanto profissão, né? Dessa profissão que se insere nessas relações de classe e cujas configurações que ela vai assumindo, portanto, precisam ser interpretadas a partir da análise dos movimentos mais amplos da sociedade.